em pés, os convido a ler 2 versículos da Palavra de Deus. Acho que o culto de Santa Ceia é um culto de reflexão, né? É um culto que a gente tem mais que aprender do que qualquer outra coisa. Então a minha proposta nessa manhã é instrução, é instruir à luz da Bíblia o que vem a ser realmente a Santa Ceia do Senhor. E para essa manhã, convido os irmãos a ler no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo número 12. O versículo número 7, 8 e 9 diz assim: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado o Espírito na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ainda no versículo 6 do capítulo 14 do livro de João, por favor. João capítulo 14, versículo número 6. João 14, verso 6. Diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pode tomar assento nessa manhã. Glória a Jesus. Os irmãos estão alegres nessa noite, nessa manhã? Porque Jesus está vivo e podemos sentir a sua presença. Vamos adorar o Senhor com louvor e daqui a pouquinho a gente vai meditar um pouco nessa palavra. Pode soltar, por favor. Quem souber a glória a Deus com a gente? Glória a Deus. As
tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, além do rio azul. Glória a Jesus. Que maravilha a gente pensar que nunca mais, né? Nunca mais. Isso é bom demais, né, irmãos? Glória a Deus. Eu gostaria de trazer um tema a essa mensagem nessa manhã. E gostaria que você frisasse comigo e dissesse: eu vivo. Eu vivo. Só dois estão vivendo ou é todos? Eu vivo. A misericórdia. Aguardando a graça. Eu vivo a misericórdia, aguardando a graça. Meus irmãos, eu sei que essa é uma palavra que a gente ouve sempre. Às vezes a gente encontra um irmão, está passando uma luta, ele diz, né? Irmão, é só misericórdia. E às vezes a gente encontra outros que dizem, é só graça. E quando a gente para pensar, são palavras completamente distintas, que não têm o mesmo significado. Para os irmãos entenderem, misericórdia é quando Deus, Ele não dá aquilo que nós merecemos. Isso chama-se misericórdia. Para os irmãos entenderem bem, um certo dia, o filho mais moço chamou seu pai na parábola do filho pródigo e disse: pai, me dá a herança que me pertence. E a Bíblia vai dizer que o pai, com muita dor no coração, separou a herança e deu para o filho mais novo, que disse: eu vou embora de casa. Os irmãos sabem que a legislação, a Constituição, ela entende que a herança só pode ser repartida quando o dono da riqueza é morto. Fora assim, ninguém consegue usufruir de nenhuma herança. Se você tem uma herança, é porque os seus pais deixaram. Se você tem uma herdade, uma propriedade, é porque alguém deixou para você. Só que isso só acontece depois do dono da riqueza ser morto. Aí então a herança é dividida entre uma ou mais pessoas, filhos. O filho pródigo estava olhando para o pai dizendo assim: para mim você morreu, o senhor não existe mais, me dá a minha herança. Irmão, muitos pais, eu acho que naquele momento fazia o que ele merecia, picava a mão no pé do filho e disse: rapaz, toma vergonha na tua cara. Se você quiser, você vai sem nada, mas eu ainda vivo, não vou repartir nada para você. Isso chama-se misericórdia. Eu não vou dar aquilo que você merece, eu não vou fazer aquilo que eu deveria fazer, te arrebentar no meio aqui. E o pai, por misericórdia, deu aquilo que o filho não merecia. Deu herança, deu dinheiro, repartiu em partes iguais. E o filho saiu para uma terra distante e longínqua. No coração dele o pai morreu. No coração dele o pai não existe mais. E o dinheiro é o seu Deus, é o seu pai.
é o seu amor, é o seu sustento. E por onde ele passa, ele vai distribuindo, ele vai gastando. E a parábola nos ensina que um certo dia o dinheiro acabou. E é uma grande realidade. De tudo que você tira e não repõe, uma hora acaba. Ele foi só gastando. Eu acredito, conjectura minha, do asas da minha imaginação, que enquanto ele tinha dinheiro, os filhos, os amigos, os parentes estavam acompanhando ele. Vamos lá, tem dinheiro sobrando, vamos gastar. Afinal de contas, dinheiro é a raiz da felicidade, né? Diz o mundo aí fora. Mas a Bíblia diz que é a raiz de todo mal. E realmente, a hora que acabou, não tinha mais amigos, não tinha mais ninguém. Ele disse: só tem um jeito de poder me alimentar. A fome bateu, o cinto apertou, o dinheiro acabou. Só tem uma maneira, é pedir emprego. E ele bateu na porta de um fazendeiro que o atendeu, olhou para ele e disse: eu tenho sim um emprego para você. E todo emprego é assim, meu irmão. Primeiro você trabalha para depois receber. Eu não conheço emprego que primeiro paga para depois você trabalha. Os irmãos conhecem algum? Eu não conheço. Primeiro você trabalha, depois você recebe. E a fome foi apertando. E o emprego para ele era tomar conta de porcos, irmãos. Era tomar conta dos porquinhos do fazendeiro. E quando o fazendeiro deu aquela lavagem para ele distribuir para o porco ou para os porcos, parece que eu vejo ele com o pé na lama de onde um dia saiu, já maltrapilho, porque os dias passaram, o dinheiro acabou, automaticamente a asepsia não existe. Fedido, mal cheiroso, sem banho, barbudo, cabeludo. O porco olha para ele, eu penso comigo, o porco olha para ele olha para o porco, os porcos olham para ele, eles olham para os porcos. É como se os porcos começassem a conversar com ele pela situação que ele vivia. Era como se os porcos dissessem: eu sou daqui, eu sou da lama, mas você não é. Você tem um pai, o seu pai tem uma casa, o seu pai tem vida boa para te dar. Eu sou daqui, nasci aqui, vou morrer aqui. Se jogarem pérolas aqui, eu vou pisar sobre elas, porque eu não sei o valor delas. Eu só reconheço lama, podridão e sujeira. Mas você não. Foi a hora que ele desejou comer daquilo e se lembrou: na casa do meu pai tem pão em abundância e eu estou aqui perecendo de fome. Eu estou aqui morrendo de fome, enquanto na casa do meu pai até os jornaleiros se alimentam do bem, do bom e do melhor. Foi a hora que ele disse: pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu vou dizer isto para ele: não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze de mim um dos teus trabalhadores. Mas antes de tudo ele disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu. Mas o pai não tinha morrido para ele. Ele não declarou que o pai havia morrido, mas no coração ele disse: eu levantar-me-ei. Primeiro passo, se levantar. Irei caminhar em direção à sua presença. Porque tem muitos louvores que cantam por aí dizendo: eu vou subir as montanhas, os vales, e vou atrás e tal. Irmão, existe uma grande diferença. A ovelha perdida, Jesus vai atrás. Ele deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. A dracma perdida, a mulher acende o candelabro, coloca em cima da mesa e vai a casa até achar. Mas o filho pródigo, o pai não vai atrás. É ele que tem que decidir voltar. É ele que tem que se desprender do seu passado, reconhecer as suas falhas e fraquezas e dizer: a misericórdia dele não me matou, agora eu preciso da graça. É onde ele se levanta e vai até a casa do pai. Só que para a glória de Deus, a Bíblia vai dizer que de longe o pai o avistou. O pai abriu os braços e viu que o filho de longe estava vindo. E ao encontro do pai, o filho o abraçou. Aí eu te pergunto, não deu tempo nem dele dizer nada do que planejou, porque o pai já disse aos seus servos: aquele cordeiro que estava
separado, no dia que ele saiu de casa, preparemos e fazemos um banquete, porque o meu filho estava morto e retornou. Quando ele ia dizer alguma coisa, o pai disse: põe um anel no dedo dele, troca as vestes dele e traga o melhor cordeiro, porque o meu filho estava morto e reviveu. Agora isso não é mais misericórdia de Deus dar ou Deus não dar aquilo que a gente merece, mas agora é graça, quando Deus dá aquilo que nós não merecemos. O pai olha e disse: meu filho, tudo que é meu é teu, até hoje eu não deixei de te amar, toma o teu lugar que a ti pertence. Enquanto ele pensou: eu vou voltar e vou fazer como um dos jornaleiros, o pai disse: não, aqui você não é empregado, aqui você é meu filho. Logo isso é a graça, louvado seja Deus. Se você acha que você está aqui nesta manhã porque você é bom, porque você é um bom pai, é uma boa mãe, não, irmão, Deus não pesa isso em balança. Aleluia, o que Deus pesa em balança é que você é fraco, pecador, e se Ele apertar você espana. É por isso que Ele usa a graça para nos alcançar, e Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Este rápido pupurri que fiz aqui é para você entender a diferença entre a misericórdia e a graça. Lemos um versículo aqui que disse que Jesus falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. A gente vê nos dias de hoje, diz que isso vai ser um ensino para nós aqui. Nos dias de hoje, que as pessoas mais se preocupam, nas redes sociais principalmente, é ter seguidores, não é isso? Tudo a troca de seguidores. A gente vê um camarada com uma mão entregando uma cesta básica, mas na outra uma câmera fotográfica ou um celular filmando o que ele está fazendo, em busca de seguidores, né? Curte aí, põe o seu like, maravilha. Pega o mendigo, dá um banho, tira a barba dele, coloca um terno, depois o mendigo volta para lá. O que o cara queria eram os vídeos, receber o joinha, e com isso ele vai recebendo os seguidores. Só que nós, que estamos vivendo no tempo da misericórdia, aguardando o cumprimento da graça, estamos vivendo a misericórdia, aguardando a graça, não precisamos de 1 milhão de seguidores, a gente precisa só de 2. Quando o salmista disse no 23, e o versículo número 6, a tua misericórdia e a tua graça me seguirão por todos os dias da minha vida. Só 2 seguidores já está bom demais para a gente ser bem sucedido e feliz no final dessa trajetória. Misericórdia, eu vou vivendo a misericórdia, porque quando Jesus nos chamou, irmão, Ele não disse para ninguém: eu vou dar um saldo na tua conta bancária, que ó. Quando Ele nos chamou, Ele não disse para ninguém: Ele promete uma casa na praia, um duplex. O que Ele chamou e confirmou para os discípulos foi, porque disseram: Senhor, queremos te seguir. Maravilha. Primeiro passo, larga tudo. Segundo passo, nega-te a si mesmo. Terceiro passo, me segue. Isso é fácil, renunciar, largar tudo e seguir, moleza. O difícil foi quando ele começou a falar: as aves dos céus têm o seu ninho, as raposas têm os seus covis, um buraco dentro do chão onde elas vivem com a família. Mas o Filho do Homem, o dono da herança, o dono da riqueza, o Deus poderoso, não tem aonde colocar a cabeça nesta noite para dormir. Vocês querem me seguir? Vocês querem vir? O carro, a casa, isso é consequência, mas o primeiro, o principal, é a salvação da nossa alma. Quando 4 homens pegaram o paralítico, pastor Nivaldo, amarraram a corda em cada lugar da cama, em cada pedaço da cama, o paralítico não conseguia entrar na casa que Jesus estava, porque quem estava dentro não saía, quem estava fora não entrava. A
Bíblia vai dizer que quem estava à porta não permitia ninguém sair, ninguém entrar. Aí disseram: só tem uma maneira, vamos abrir um buraco no telhado e vamos suspender este coxo, este paralítico, e descer ele por uma corda no centro da sala onde Jesus está. E aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Daqui a pouco Jesus pregando, quando ele olha para cima, vai aparecendo uma luz, a luz vai aumentando. Quando perceberam, era o telhado que estava sendo formado um buraco. Daqui a pouco começaram a descer o paralítico com 4 pontas de corda até chegar no chão. E o que me chama a atenção foi que Jesus, vendo a fé destes homens, que a Bíblia não chama e nem diz o nome, disse ao paralítico: os teus pecados estão... Mas o paralítico não queria perdão de pecado, ele queria andar, não era isso? Os teus pecados estão perdoados. Alguém diz: espera aí, todo esse sacrifício para Jesus perdoar ele quer andar. Aí depois Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama, porque ele diz que arrazoavam nos corações o pensamento: o camarada quer andar, não quer perdão de pecado. Aí Jesus disse, sabendo da intenção do coração, disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Nesse ambiente, irmãos, quem estava na porta não permitia ninguém entrar e sair, empecilho, atrapalhando, podia ter dificultado, podia ter facilitado o acesso pelo telhado. O dono da casa, quero ver quem é que vai consertar isso aí. Porque hoje em dia as pessoas se preocupam no prejuízo e não no lucro, que muitas das vezes o começo do prejuízo pode causar lá na frente. Porque muitas das vezes o investimento hoje que falta no bolso é o retorno de amanhã das 100 vezes mais, que Jesus disse que aquele que investe no reino tem retorno, e principalmente quando ele visa o reino dos céus. Invista. Eu não dou meu dinheiro para pastor, eu também não. Mas para o reino de Deus, eu dizimo, eu oferto, eu aplico, eu entrego, eu faço e eu vejo o retorno, irmão. No tempo da misericórdia, a gente vê tanta gente que merecia uma paulada na cabeça, tendo o seu nome mudado. Livro de Isaías, capítulo número 9, versículo número 8, a Bíblia vai dizer: Deus enviou uma palavra para Jacó, mas ela se cumpriu em Israel. Enquanto Jacó era enganador, enquanto Jacó era mentiroso, enquanto Jacó estava passando a perna na família, enquanto Jacó estava querendo herança, enquanto Jacó estava querendo a primogenitura, enquanto ele estava se vestindo de pelo de carneiro, enquanto ele estava enganando seu pai, era Jacó. A misericórdia de Deus permitiu com que Deus mandasse um anjo, arrebentasse ele, extirpasse ele, acabasse com ele, abrisse uma ruptura de cima e embaixo, como fez com Uzá quando ele colocou a mão na arca e não era para colocar. Deus poderia mandar um anjo acabar com a vida de Jacó, mas a misericórdia foi a causa de não ser consumido, como diz Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos devorados vivos. Jacó merecia, mas foi lá no val de Jaboque, quando ele estava fugindo do seu irmão Esaú, desesperado e lutando pela sua vida, quando ele colocou então no deserto de Padan-Aram uma pedra no deserto, deitou-se sobre esta pedra e dormiu e teve um sonho. Quando ele teve um sonho de uma escada de anjo que tocava o céu até a terra, e ele viu anjos subindo e anjos descendo, e foi aonde ele disse: este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Mas quando chegou no val de Jaboque, o anjo despertou ele na madrugada e disse: agora eu quero conversar com você face a face. E eu abro parênteses, irmão, o anjo que estava ali poderia matar Jacó se não fosse a misericórdia, porque veja, era um anjo com letra maiúscula e não um anjo com letra minúscula, como muitos aparecem no Antigo Testamento. Mas foi a hora que o anjo olhou para Jacó e disse: o momento de você agora se redimir diante de Deus é agora. Qual
qual é o teu nome? Foi a hora que ele disse: eu não sou Esaú, eu sou Jacó, pecador. Eu estou precisando da tua misericórdia, eu preciso ser abraçado pela tua misericórdia. O meu nome é Jacó. Foi quando então o anjo disse: eu vou subir. Ele agarrou no pé do anjo e disse: daqui você não sai, eu não te largo se antes não me abençoar. Eu já fui sincero, eu já falei das minhas falhas, eu já falei dos meus pecados, eu já disse das minhas fraquezas. Agora eu preciso da tua graça, porque a tua misericórdia já me deu aquilo que eu já não me deu, aquilo que eu merecia, mas eu preciso da tua graça que me dê aquilo que eu não mereço. Foi a hora que Deus então usou o anjo que feriu a coxa de Jacó, e ele começou então a manquejar, e disse o anjo: não se chamarás mais Jacó, mas o teu nome a partir de hoje é Israel. Isaías 9:8, Deus mandou uma palavra para Jacó, mas ela só se cumpriu em Israel, depois que ele deixou de ser enganador, mentiroso, enrolador, e passou a ser nação eleita, povo escolhido, santo de Deus. Foi a hora que Deus mudou a sua história. Parece que eu vejo os filhos, vendo o filho chegando, vendo o pai chegando em casa mancando, alguém diz: ei, o pai está mancando. O pai responde e diz: não, é agora que o pai está andando certo, porque tive um encontro com Deus. Aleluia. Aí chegamos uma hora em que o próprio apóstolo Paulo já descreve o que é viver a graça. Aparentemente, esse capítulo que lemos em 2 Coríntios 12, versículo 9, que ele disse: existe um homem. Ele começa o capítulo dizendo que foi arrebatado até o terceiro céu. Irmão, não foi qualquer visãozinha, não foi aquelas visões enroladas que eu paguei. Um meio procura o pastor, diz: pastor, eu tive um sonho de um sapo passando por debaixo de um papagaio, engolindo uma cobra. Sabe, não foi sonho assim. Esse homem olhou e disse: eu conheço um homem, porque se ele falasse que era ele, o povo não ia deixar ele em paz, ia adorar Paulo. Aí ele, sabendo disso, ele disse: longe de mim esteja de mim glória, mas eu conheço um homem. Alguém pergunta: que homem que é esse? Fala logo de calma. Conheço um homem que há 14 anos teve uma visão tão maravilhosa que não tem palavras para descrever o que ele viu. Foi arrebatado até o terceiro céu. Primeiro, esse céu que a gente vê, que os aviões passam, que os passarinhos voam, que os urubus voam. O segundo céu, que é conhecido como cosmos, onde estão os planetas, onde estão as estrelas que um dia Abraão contou, onde estão todo o sistema solar e o sistema dos planetas. Ele foi além dali e viu o terceiro céu, onde está o trono de Deus. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, vi debaixo do altar as almas que foram mortas por causa da palavra de Deus, que clamavam de dia e de noite, não descansavam, dizendo: até quando, santo, verdadeiro e soberano, não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então foi-lhes dada cumprida as vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completassem o número dos seus conservos que haviam de ser mortos, como eles falam. Ele viu debaixo do altar de Deus o que Deus estava mostrando para Paulo: além do rio azul, as paredes de jaspe, as ruas de ouro e de cristal, a árvore da vida, que é saúde para todas as nações, e o cordeiro de pé, e os anjos tirando as suas coroas de ouro da tua cabeça e colocando diante do trono deste Deus, dizendo: digno é o cordeiro que foi morto e reviveu, a ele glória para sempre, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia.
misericórdia chegou em Paulo, que ainda era Saulo, ele em cima de um cavalo, indo para Gálatas, para matar os cristãos. E a Bíblia vai dizer: e respirava Saulo o sangue dos justos. Ele diz: eu vou matar, eu vou acabar, eu vou destruir, eu vou perseguir, eu vou tirar o couro, eu vou colocar palito de dente dentro dos poros, eu vou acabar com tudo, eu vou exterminar essa raça. Aí o Deus dos crentes poderia fazer o quê? Vou te arrebentar agora, Saulo. Já que você se sente muito grande, eu vou te diminuir. Que a Bíblia vai dizer que Deus abate e Deus exalta. E quando Ele abate, irmão, dói, hein? E Saulo em cima do cavalo, a espada, respirando, suspirando: vou matar, vou arrebentar. Daqui a pouco o cavalo parou, ele teve uma visão de um clarão. Primeira coisa que acontece quando o cara é muito inchado, ele cai do cavalo. Pum! Como se não bastasse, o clarão fez ele ficar cego. 2. Terceiro, uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele diz: quem é? Vírgula, Senhor. Porque a única pessoa que ele mais temia era Deus. O restante, ele dava ordem a tudo e todos, mas a Deus quero ver quem dá ordem. Quem é? Senhor. E o que me chama a atenção é: leia a Bíblia que você vai se surpreender com isso. Quem estava com ele, em volta dele, via a conversa, ouvia a voz, mas não via nada. Olha Paulo Jesus, Saulo gesticulando, falando. Esse camarada está doido. Doido não. E a misericórdia entrando em ação para não matar ou arrebentar ele ali agora. A voz do céu vem. Duro. Quiser tentar, pode tentar. Porque enquanto você quer a misericórdia, eu deixo você viver ela. Mas a partir do momento que você desprezar, e a ira do Senhor se levantará. A Bíblia vai dizer que Jesus, na visão, pôs uma espada no coração de Saulo, e era como se ele dissesse: duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Era como se ele dissesse: você ainda quer matar crente? Você ainda quer fazer mal à minha obra? Você ainda quer fazer? Coloca a mão aí e perceba esse instrumento pontiagudo que está no centro do teu peito. Era como se Jesus dissesse: a minha misericórdia hoje te alcança, mas dá um passo para frente para você ver onde é que vai parar teu coração. Vai! Foi a hora que ele caiu de joelho, ficou cego, a visão acabou. Depois vem Ananias, impõe as mãos sobre ele, restitui, e a obra do Senhor inicia-se por intermédio deste grande missionário, que agora não é mais Saulo, mas Paulo. E ele vai dizer: o Senhor mandou eu vir aqui, Ananias dizendo para Paulo, para dizer o quanto você vai sofrer por amor ao meu nome. Só que no fim de toda a trajetória, Paulo vê a graça. A misericórdia não deu para ele aquilo que ele merecia, mas a graça ajudou ele a conquistar aquilo que ele não merecia, mas Deus deu. Um lugarzinho no céu. E no livro de Hebreus, no livro da fama, ou no rol da fama dos homens de Deus, Paulo está lá como principal pregador. 13 cartas escritas às igrejas, milhões de almas salvas por intermédio dele, e ele salvo na pessoa de Jesus Cristo. Para encerrar, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Deus abençoe. Você vê, né? Eu nem pregador sou, nem lenço tenho, pá. Nem toalhinha tenho. Eu sou
Quando Jesus apareceu, quando Deus apareceu para Moisés, Moisés perguntou: qual é o teu nome? Ele poderia ter dito um dos seus 46 nomes que ele tem, mas ele disse apenas um: eu sou. Porque quando você ouve eu sou, ele está dizendo: eu serei exatamente aquilo que você precisa que eu seja. Se for escudo, escudo. Se for espada, espada. Se for palavra, palavra. Se for fidelidade, fidelidade. Se for misericórdia, misericórdia. Se for graça, graça. Eu serei o que você precisa que eu seja. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quando Deus apareceu no Antigo Testamento e falou para Moisés: Moisés, construa aí embaixo exatamente tudo o que eu tenho aqui em cima. Eu quero descer no meio de vocês uma vez por ano. Uma vez por ano, Moisés, eu quero descer na tenda. Construa um tabernáculo e eu vou descer lá. Eu vou encher o meu povo da minha graça, da minha glória. Aí Moisés convida todo o povo para trazer os utensílios, sim ou não? Ouro, prata e bronze, madeira. Alguém disse: Moisés, para as pilastras do templo, cedro do Líbano. Olha que ideia maravilhosa, hein? Cedro do Líbano. Deus falou assim: não, Moisés, não quero cedro do Líbano, eu quero madeira de acácia. Alguém dá um nó na cabeça, pastor Edivaldo, porque a madeira de acácia, ela é toda torta. A madeira de acácia é toda deformada, cheia de pontas. A madeira de acácia não serve para nada. Você não vê móvel de acácia, mas você vê móvel de cedro e buia. Mas de acácia eu não vi ainda. E Deus falou para Moisés: eu quero madeira de acácia. Mas por que não cedro do Líbano? O melhor cedro, a melhor madeira, a mais cara. Cedro do Líbano não, madeira de acácia. Aí Deus falou para Moisés: Moisés, começa a lapidar a madeira de acácia, vai tirando as imperfeições, que assim éramos nós. A gente vê aqui cheio de ponta, todo torto, sim, uma raiz pequena, uma madeira toda escruvinhada, atrofiada. Mas aí Deus falou para Moisés: Moisés, depois eu vou passar ali, vou arrancando aquelas pontinhas no cérebro. Assim é comigo e com você, irmão. A gente não deve, nunca poderemos cobrar ninguém, porque quem faz esta obra da lapidação é o Senhor. Deixa a madeira de acácia toda torta, pontuda, deixa como ela quer, deixa permanecer, mas na hora certa o Senhor tira as pontas, tudo aquilo que não presta, e vai deixando ela perfeita. Aleluia. Quando a madeira de acácia ficou toda bonita, agora criou forma, aí Deus disse: para não se exaltar, Moisés, reveste ela de ouro. É assim que Deus faz com a gente, irmão. Tirou a gente lá do lamaçal do pecado, limpou a gente, purificou a gente, deu um nome para a gente, exaltou a nossa vida, nos deu honra. E a hora que a gente pensa que a gente vai aparecer, Deus diz: não, eu vou revestir você da minha glória. Quem olhar para você não vai ver você, vai ver o meu brilho, vai ver a minha face. Quem olha para você não vê a câncer, mas é um banho de ouro de alguém que não tinha valor, que não merecia nada, mas Deus te chamou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Aí a Bíblia vai dizer, encerra em 5 minutos, dá tempo? Ou já passou meu tempo? Vou encerrar. Moisés, construa. E Moisés foi convidando o povo a trazer a oferta e construir tudo. Sim, que maravilha, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse retrato do que ele falou no Novo Testamento está lá no Antigo. Cobriram o tabernáculo com couro de texugo. Era uma espécie de um gambá, mas o seu couro era alto e resistente, resistia ao calor, à chuva, aos intempéries. Então cobriram.
O tabernáculo tinha 25 metros de frente por 50 de fundo. Existiam 3 lugares, 3 departamentos dentro do templo ou do tabernáculo. Primeiro, que o tabernáculo era desmontável. A hora que o povo recebesse a ordem de Deus para caminhar, eles desmontavam a tenda, caminhavam e diziam: Deus é aqui. Eles armavam a tenda e glorificavam a Deus. Uma vez por ano Deus descia no templo, mas o que tinha no templo? 3 compartimentos, que era conhecido como pátio, que era o lado de fora do templo. Para dentro, no segundo compartimento, existia um lugar chamado Santo. E no terceiro compartimento existia um lugar que era chamado Santo dos Santos. Lá do lado de fora tinha uma grande churrasqueira, ou era conhecido como o incensário, ou o lugar do holocausto, que era feito de bronze. As pessoas chegavam ali, sacrificavam e iam embora, no lugar chamado pátio. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. Porque no caminho, que é a primeira etapa deste tabernáculo, pode vir quem quer, pode ficar como quer, não precisa ter compromisso. Afinal de contas, ali é um lugar reconhecido como pátio, é o lado de fora. Eu só venho sacrifício e vou embora, não quero compromisso com nada nem com ninguém. No caminho, pode ficar cego, pode ficar aleijado, pode ficar sujo, pode ficar como você quiser. Ali é um caminho. No caminho, isso aqui não existe, graças a Deus por isso, mas em toda a dimensão a gente vê que existe. Um homem ser amante de 2 ou 3 mulheres, no caminho pode. Você está no caminho, ali pode. Pode fumar, pode beber, se prostituir, no caminho pode. Mas Jesus disse: eu também sou a verdade. Porque quando você está no caminho pode, mas quando você conhece a verdade, toda mentira tem que cair por terra. Ele tinha 3 mulheres, hoje ele só tem uma. Ele era beberrão, hoje em dia não é mais. Ele era mentiroso, hoje em dia não é mais. Ele fazia acontecer, hoje em dia não mais. Porque quem está no caminho e passa deste caminho para um lugar santo, onde Jesus diz: eu sou a verdade, aí toda mentira tem que cair por terra. Existe pessoa do lado de fora, lá no caminho, com a mão no batente da porta, dizendo: e aí, Jesus, cadê a promessa que o Senhor me fez? E ele está dizendo: vem para um lugar santo, onde precisa se falar a verdade. O Senhor enviou uma palavra para Jacó, mas ela cumpre em Israel. Aqui tem que falar a verdade. Eu sou o caminho, fica quem quer, mas aqui na verdade você não pode sentir e nem viver a mentira. Agora, lá neste segundo pavimento, que é conhecido como lugar santo, aonde Jesus disse: eu sou a verdade, aí existe um candelabro de ouro com 6 ou 7 velas que iluminam o templo. Existem as mesas do pão da proposição. Só que quem estava lá dentro era alguém que já passou do caminho e agora já está na verdade. E ele usufrui de comer do pão, de viver a luz. E Jesus disse: aquele que come do meu pão nunca terá fome. Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante de Deus e diante dos homens, para que vendo o seu testemunho glorifiquem ao Pai que está no céu. Luz. O candelabro de ouro, que era a iluminação do templo, e o pão da proposição. Só que Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. O terceiro pavimento deste grande templo, de 75 metros quadrados, é
o lugar santo dos santos. É esse que os irmãos cantaram. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Essa palavra secreta é muito ruim, que as pessoas querem aparecer, querem ser, querem o nome falado, mas a Bíblia vai dizer que o único que podia entrar lá neste lugar, chamado Santo dos Santos, que passava pelo caminho, que passava pela verdade, e agora chegava neste terceiro compartimento, reconhecido como lugar santo dos santos. Não é santo do santo Deus, é santo, lugar é puro, dos santos, quem foi santificado. O sacerdote, ele entrava lá para dentro, pastor Edivaldo, com uma corda amarrada na cintura e um sino atrelado a essa corda, porque a hora que Deus descia no templo e visitava o templo, uma fumaça invadia o lugar santo dos santos, de maneira que o sacerdote não conseguia enxergar nem a sua mão. A fumaça cobria, e era como se dissesse: ninguém te vê, só eu. Está disposto a fazer mesmo assim quando ninguém está te vendo e só eu estou te vendo? Está disposto a fazer quando ninguém está te enxergando, mas eu estou? Porque Jesus diz que a oração verdadeira é aquela que você entra dentro do teu quarto, tranca a tua porta e no secreto você ora ao Pai que te vê. Aí lá no lugar santo dos santos, amarrado com uma corda, aonde ele tem que passar pelo caminho, templo, ali aquele lugar de fora, o pátio, tem que falar a verdade. Agora ele está num lugar onde só Deus pode proporcionar, amarrado com uma corda e um cinto atrelado a ela. A Bíblia vai dizer que o lugar era tão santo que se o sacerdote entrasse em pecado, ali mesmo ele morria, e a corda servia para puxar ele para fora, morto. Só que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o templo tem 3 compartimentos: pátio, lugar santo e santo dos santos. Lá no pátio tem uma grande churrasqueira do sacrifício, fica no caminho, quem quiser, não tem problema, não tem compromisso. Passou do lugar que agora é chamado lugar santo, aí já tem que falar a verdade. Eu tenho que renegar-se a mim mesmo, eu tenho que ser uma outra pessoa, eu tenho que deixar o brilho da glória de Deus brilhar em mim, para eu entrar neste terceiro compartimento agora, que é conhecido como lugar santo dos santos. Lá dentro só tem uma coisa, que é chamada a Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus. Passamos pelo caminho, um dia erguemos a nossa mão, aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Ele diz: agora já está vivendo na verdade. Mas irmão, quando é que está a vida? Foi quando Jesus morreu na cruz do Calvário. A Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, não de baixo para cima, mas de cima a baixo, que significa quem rasgou foi Deus e não o homem, e deu acesso a todo ser humano que invoca o seu nome. Jesus está prestes, ele está à porta. Existem pessoas que passou do caminho e vivem a verdade, mas nós temos que continuar até o dia que Jesus vier arrebatar a sua igreja, para que em nós de verdade habite a vida eterna. A misericórdia te conserva no caminho, a misericórdia te conserva na verdade, mas o que vai te conceder a vida é a graça de Deus, que é o favor não merecido. Boa ceia para você. Deus abençoe em nome de Jesus.